Olá pessoal, muito bem-vindos de volta. Então hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre arrays JavaScript e a importância deles. Vou falar o que é, né? Dar uma introdução sobre arrays e também vou falar um pouco sobre as funções de arrays. Nós vamos fazer uma sequência de tutoriais aí para poder estar falando bem e detalhadamente sobre cada um. Vamos lá então. Bom, primeira coisa, arrays são uma espécie de umas variáveis, né, que você pode fazer listas com ela. Então, para declarar uma variável, né, antigamente você declarava a variável JavaScript só assim, var, né, e o nome da variável, nome, né, por exemplo. Atualmente na versão ES6, então você já pode declarar com a palavra let. Então eu declaro assim, por exemplo, se fosse uma variável, né, variável, eu declarava assim, né, ou então já podia até colocar o valor, por exemplo, teste, ok? Isso é uma variável. Opa, então só não tem o ponto e vírgula aqui, certo? Então assim nós declaramos uma variável. O array a gente faz o seguinte, vou colocar aqui, chamar de ARR, só para a gente já entender, tá? É o sinal de igual, colchetes, beleza. E aqui eu coloco a minha lista, por exemplo. Vamos supor que eu vou colocar números aqui. E essa lista, cada índice vai ser separado por vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, eu criei um array aqui com 5 itens, ok? Só que é o seguinte, no array, a posição de cada um aqui começa no zero. Então, por exemplo, esse número 1, a posição dele é zero dentro do array. No caso aqui, eu não vou falar o conteúdo, não, vou falar só o índice, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 5 elementos, mas nesse caso eu tenho 4, aliás, de 0 a 4 posições, no caso, né? Vamos escrever isso na tela então. Eu vou usar o document.write. Lá no PHP, por exemplo, seria echo, né? E eu coloco aqui o array. E se eu quiser, por exemplo, o primeiro item, eu preciso colocar a posição 0. Então, a posição 0 é o primeiro item da lista. Vamos dar uma olhada nisso aqui lá na tela. Vou voltar para o browser. Dá um F5. Tá lá, 1. Vamos supor agora que eu queira a última posição. Tá? Vou colocar aqui, eu quero ver o número 5. Então, na verdade, a posição é 4, né? Porque 0, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui 4. Salvar. Ctrl F5, isso aí. Beleza. Então, aqui você já entendeu como que se declara um array, certo? E também como que você acessa esses valores no array. Tá? Isso aí vai de acordo com a sua necessidade. Você pode, por exemplo, colocar esse array aqui dentro de uma variável, ao invés de ler direto. Por exemplo, vamos supor que você queira colocar isso dentro de uma frase, né? Por exemplo, vou colocar aqui uma variável, let texto, recebe. Então vou colocar assim, ó, o valor escolhido foi. Então vou colocar um sinal de mais aqui para concatenar, né? Então vou colocar agora o array, ó, por exemplo, ARR, qual posição que eu quero? Eu quero agora a posição que vai me trazer o número 3, tá? Eu quero que seja mostrado aqui o número 3. Então a posição 0, 1, 2. Então a posição 2. Coloquei a posição 2 aqui. Aqui no documento write, aqui embaixo aqui, eu vou substituir pelo nome da variável que eu criei ali, texto. Então na tela agora, eu vou ver o valor escolhido foi 3, porque eu estou usando a posição 2 ali. Vamos lá para o browser. Beleza, é isso aí. Bom, o array ele pode fazer como uma lista assim, né? Isso aqui não precisa ser somente números, tá? Eu posso colocar textos aqui também. É lógico que se for texto, eu tenho que colocar em sua forma, né, de string. O que é isso? Por aspas, né? Tá? Envolvido por aspas. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Beleza. Então, vou colocar aqui, vou usar o mesmo esquema aqui. O nome escolhido. Vamos fazer assim. O nome escolhido foi. Então, se eu usar, por exemplo, eu quero pegar o último nome, João. Então, a posição 0, 1, 2, 3. Então, a posição 3. Então, vai aparecer para mim lá o nome João na frase. Vamos dar uma olhada lá no browser.
Beleza. Apareceu isso aqui porque eu não coloquei lá no meu HTML char7 UTF-8, tá? Mas isso aqui é tranquilo. E o nome está escrito errado aqui também, mas vamos corrigir isso aqui de uma vez pra gente não ficar enrolado, né? Vou colocar aqui rapidinho porque a gente já acerta isso. Tá? Inclusive já fica até a dica aí, né? Caso você ainda não esteja acostumado com isso, já vai conhecer agora que a gente corrige esse problema dos acentos ali, corrigindo o char7 correto, né? Beleza. Agora tá tudo certinho. Bom, só mais um detalhe sobre o array é que às vezes ele pode ser visto também como se fosse uma tabela. Como assim? A tabela eu tenho linhas e colunas, certo? Então vamos supor assim que eu queira esses nomes aqui, tá? Mas eu queira o nome e a idade. Então como que eu posso fazer isso? É o que a gente chama de array associativo. Antigamente era muito chamado de matriz. Eu não sei se usa ainda esse termo, mas era muito chamado de matriz. Então você vê aqui que é o seguinte, é o mesmo array declarado, tá? Vou voltar aqui só para vocês entenderem. Olha só, a mesma declaração de array, tá? Vou tirar esse texto aqui. Então, só que é o seguinte, como eu tenho agora nome e, vamos colocar assim, idade, tá? Então eu preciso de duas colunas, correto? E cada registro é uma linha, né? É assim que funciona uma tabela. Então, como que eu faço? Para mostrar as linhas de cada array, eu vou colocar chaves e separo essas linhas por vírgula. Por exemplo, como são 4 nomes, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 4 linhas aqui, sempre separando por vírgula. Sendo que o último eu não coloco a vírgula, tá? O último antes do colchete aqui, tá? Antes do fechamento do array. Bom, aqui agora eu coloco o nome da coluna, que a gente chama de chave, tá? O array associativo ele trabalha com chave e valor. Chave, quando a gente fala chave, é a coluna. Então, o nome da coluna é nome. Opa, peraí. Nome, beleza. O recebe aqui, no caso, fica a cargo dos dois pontos, né? E eu vou colocar aqui agora a string, né? Mateus. Opa, Mateus, beleza. Para separar as colunas, né? Eu tenho duas colunas, eu falei que eu quero nome e idade, então eu coloquei aqui nome, beleza. Coloquei o valor, né? Chave, recebe, valor, certo? E agora eu separo por vírgula e coloco a próxima coluna, idade. Beleza, recebe. Aí eu vou colocar aqui, como é um número, eu não preciso colocar entre aspas, ok? Então eu vou colocar aqui 20, por exemplo. Tá, vamos lá. Mesma chave, né? Nome. Agora o próximo nome, qual que é? Marcos. Beleza. Separo por vírgula. A chave idade de novo. E agora eu vou colocar aqui em 18. Estou chutando os números, tá? Novamente, chave nome. Agora, qual que é o nome que eu quero? Lucas. Beleza. Separei por vírgula. Idade. Vou colocar aqui 21. Beleza. E a última linha, no caso, né? Chave nome. O valor é João. Perfeito. E agora eu coloco aqui chave idade, recebe 19. Ok. Bom, como que eu acesso isso agora? Tá? Novamente eu vou usar uma variável, tá? Vou colocar a mesma variável ali que tá já no documento write, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Recebe, vou colocar assim. Olha só. O nome escolhido foi... Não, vou colocar pessoa, né? Para ficar mais interessante aqui. A pessoa escolhida foi... Vou colocar assim, 2 pontos, né? Sinalzinho de mais aqui. Agora eu vou colocar ARR. Vou colocar os colchetes aqui para simbolizar o índice. Um ponto e o nome da chave, que é nome, né, no caso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o 0, tá, o índice 0, eu vou estar pegando o quê? O Mateus, tá? Porque a primeira linha, o índice dela é 0. Então, eu tenho aqui, o nome que vai aparecer aqui vai ser Mateus. A pessoa escolhida foi Mateus. Vamos olhar lá no browser. Show de bola, é isso aí, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, a pessoa escolhida foi Mateus e a idade dele é, vamos lá,
colocar, concatenar aqui de novo, né? E sua idade é... Aí, mais uma concatenação aqui. Agora, ARR. Como eu estou falando do Matheus, né? Eu preciso colocar o mesmo índice. Então, vai ser ARR 0 também, né? Tá certo? Só que agora, minha chave é a idade. Então, ponto idade. Então, vai aparecer lá. O nome da pessoa escolhida é Matheus e sua idade é 20 anos. Bom, vou até concatenar aqui assim, pra ficar mais legalzinho, né? 20 anos. Beleza. Vamos lá pro browser. Olha lá, beleza. Tá? Então, se eu quiser agora mudar, por exemplo, a pessoa, eu só troco o índice. Vou colocar aqui índice 2. O índice 2 aqui vai cair no Lucas, ó, 0, 1, 2. Então, vai cair lá no Lucas. Mudo aqui também. Isso aí. Beleza. Então, você já entendeu aqui como que funciona o array. No caso do array associativo, tá? A sintaxe é sempre... Eu vou colocar aqui embaixo aqui. Comentado, né? O array simples, né? Começa com o array simples. Array simples. A sintaxe é só essa aqui. Você coloca, né, no caso a palavra reservada aí, let, o nome do array, tá? Recebe, coloca as chaves, né? E aqui, no caso, você coloca os valores, né? Vou colocar aqui como se fosse entre aspas aqui. Valor 1, valor 2, valor 3, tal. Então você vai colocar, se for string, você vai colocar entre aspas. Se for número, você não precisa de aspas, é só separar por vírgula. Cada um item aqui ele tem um número, né? Lembrando que ele tem um número e que começa sempre por 0. Então esse aqui seria o índice 0, tá? Independente de se ele for um número, por exemplo, independente do número que está ali. 0, 1, 2, beleza. Ok? O array associativo. Array associativo. A sintaxe dele é let, nome do array, tá? Recebe. Aí a gente coloca os colchetes, né? Coloca os colchetes. Vou separar aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, tá? Só para explicar mesmo essa parte. E eu vou colocar aqui linha 1, né? Então vou colocar chave, 2 pontos, aí o valor você coloca lá, se for texto, né, entre aspas. Então valor 1, valor 1, por exemplo, separa por vírgula, chave 2, por exemplo, valor, não vou colocar valor 1, não vou colocar valor chave 3, chave 3, valor tal. Aí eu separo por vírgula aqui e aí repete a mesma situação, independente de quantas linhas forem. Opa, coloquei um ponto aqui sem querer. Certo? Aí eu vou colocando quantas linhas eu precisar, tá? Sendo que na última linha eu não preciso colocar nada porque ele vai fechar o array ali embaixo no colchetes, né? Então ele fechou aqui. Então essa é a sintaxe. E a sintaxe de leitura, você viu lá, é só você pegar, se você for atribuir a uma variável, se for ler direto dentro de um texto, igual fiz aqui, né, concatenando, por exemplo. Então você coloca lá o array, se for um array simples, só colocar o número do índice, né? 0 é o primeiro, certo? E o último aí vai ficar com o número de itens menos 1, tá? Se tiver 5 itens, você coloca o item 4. E o array associativo, você coloca o array, certo? O índice, ponto, o nome da chave, né? E aí você lê o array. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza esse primeiro tutorial sobre array, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções de array. Porque, por exemplo, nós podemos trabalhar de arrays de várias formas, tá? E é uma mão na roda usar arrays, porque
você consegue trabalhar com vários dados ao mesmo tempo, na mesma, vamos dizer assim, na mesma variável, tá ok? Então até o próximo tudo, então. Valeu!